Uma doença semelhante à raiva se espalha globalmente, e um homem, ainda em luto pela esposa, se vê forçado a deixar sua casa, embarcando em uma jornada de sobrevivência. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme Apocalipse Z, o princípio do fim de 2024. E vamos para mais um resumo top! O filme inicia em uma cidade vibrante da Espanha, onde Manel e sua esposa Júlia visitam a irmã dele, Balen, para celebrar o ano novo. Durante a visita, Manel se diverte com seu sobrinho, brincando e compartilhando momentos descontraídos, enquanto o gato da família, Loculo, se torna o centro de sua atenção. Após seu sobrinho adormecer, Manel se despede de Balen, mencionando que precisa partir antes do amanhecer e pede que envie lembranças ao cunhado, ausente devido ao trabalho fora da cidade. No caminho de volta para casa, Manel e Júlia entram em uma discussão que eleva a tensão no carro. Júlia, que está dirigindo, perde momentaneamente o foco devido ao clima emocional, resultando em um acidente. Apesar de parecer inicialmente um pequeno impacto, o incidente muda drasticamente a vida de Manel, com a perda inesperada de Júlia. Um ano depois, Manel desperta em um mundo transformado. Noticiários falam de uma quarentena governamental em diversas regiões, causadas por um vírus recém-descoberto, chamado TSJ, uma mutação perigosa e imprevisível da raiva. O âncora destaca a gravidade do vírus, explicando que os infectados apresentam comportamentos agressivos e incontroláveis. Apesar das manchetes alarmantes, Manel parece alheio, concentrando em ler uma carta enquanto se prepara para sair de casa. Enquanto dirige, as notícias continuam no rádio, e ele observa um aumento de ambulâncias pelas ruas, sinalizando uma cidade em crescente estado de alerta. Sua curiosidade é despertada, mas ele segue para o cais, onde duas mulheres demonstram interesse em comprar um barco. Manel, no entanto, está mais focado em revisar as condições de seu próprio barco, que guarda um significado especial, carregando memórias do último ano. Envolvido por essas lembranças de Júlia, ele decide não vendê-lo. Ao retornar para casa, Manel faz uma rápida parada em uma loja de conveniências para comprar miojo. No entanto, ele é surpreendido ao ver entre os corredores alguém que parece incrivelmente semelhante a Júlia. O impacto emocional o deixa paralisado, incapaz de prosseguir com as compras, enquanto tenta processar o que viu. De volta para casa, Manel tenta aliviar a tensão brincando com Lúcilo, seu gato, cujo comportamento despreocupado oferece um raro momento de leveza. Em seguida, ele faz uma videochamada com sua irmã, Balen, que pergunta se ele já conseguiu vender o barco. Durante a conversa, Balen compartilha uma notícia inesperada. A empresa de seu marido ordenou que eles se mudassem para as Ilhas Canárias. Por ser uma região afastada e aparentemente mais segura, Balen sugere que Manel o acompanhe, acreditando que a mudança pode ajudá-la a recomeçar, especialmente com as notícias de vírus se espalhando rapidamente. No dia seguinte, motivado pela possibilidade de um novo começo, Manel decide aceitar a sugestão da irmã e se prepara para a viagem. No entanto, ao chegar ao aeroporto, ele é surpreendido por um anúncio de que todos os voos foram repentinamente cancelados. A inquietação entre os passageiros cresce e o ambiente se torna cada vez mais tenso. O ápice do caos ocorre quando o passageiro revoltado consegue desarmar um segurança, gerando pânico enquanto as pessoas tentam fugir desesperadamente do prédio. Sem outra opção, Manel decide voltar para casa. Porém, no trajeto, ele se depara com um imenso engarrafamento, provocado pela tentativa em massa dos moradores de deixar a cidade após um alerta emergencial. Sintonizando o rádio, Manel descobre que o governo começou a fechar as saídas da cidade, o que intensifica a sua preocupação. Percebendo que a situação está se deteriorando rapidamente, ele opta por abandonar o carro e seguir a pé. Após horas de caminhada, finalmente chega ao seu bairro, onde testemunha uma cena perturbadora. Policiais lutando contra um morador que parece afetado pelo vírus TSJ, exibindo um comportamento assustadoramente agressivo. Na manhã seguinte, Manel recebe uma ligação de Balen, que já chegou em segurança às Ilhas Canárias, já que seu voo não foi impactado pelos cancelamentos. Durante a conversa, ela informa que a cidade de Manel entrou oficialmente em lockdown e reforça a gravidade da situação, mencionando que até Munique, uma das maiores metrópoles da Europa, foi colocada sob quarentena, com controles rígidos de entrada e saída. A magnitude da crise causada pelo vírus TSJ fica ainda mais evidente, deixando claro que este não é um evento comum. Quando Manel acessa seu aplicativo de mídia social, é confrontado por vídeos perturbadores mostrando pessoas infectadas, com comportamentos assustadoramente anormais. Elas atacam outras pessoas com uma ferocidade descontrolada, lembrando personagens de filme de terror. Antes que ele possa processar completamente o que viu, um novo alerta de emergência soa pela cidade. Desta vez, é uma ordem de quarentena geral, indicando que a taxa de infecção atingiu níveis alarmantes. Ciente de que o lockdown será imposto em breve, Manel decide estocar suprimentos. Ele se dirige rapidamente a uma loja de conveniência, mas encontra as prateleiras quase vazias. Alimentos básicos, como o macarrão instantâneo que ele buscava,
força-tarefa já foram levados. Ele pega o que consegue e parte para um posto de gasolina, na esperança de encontrar algo a mais. Lá, ao sair com seus poucos itens, testemunha uma cena chocante. Um cidadão infectado atacando o policial de forma descontrolada. Manel tenta ajudar, mas o infectado volta sua atenção para ele, avançando com agressividade. Antes que o pior aconteça, o policial ferido reúne forças para conter o atacante e ordena que Manel saia dali imediatamente, alertando sobre a possibilidade de outros infectados se aproximarem. Abalado, mas determinado, Manel retorna para casa e rapidamente começa a se preparar. Ele pesquisa dicas de sobrevivência online, focando em estratégias para se proteger contra situações extremas. Usando as ferramentas que tem à disposição, reforça a segurança de sua residência, instala cercas de ferro e adiciona trancas permanentes, transformando sua casa em uma espécie de bunker contra qualquer ameaça externa. Alguns dias depois, as autoridades locais chegam ao bairro com uma nova ordem. Todos os moradores serão evacuados para o centro de quarentena designados, com transporte fornecido por ônibus. Os oficiais deixam claro que quem se recusar a evacuar será considerado um violador das leis de segurança nacional e enfrentará consequências legais severas. Apesar das advertências, Manel permanece firme em sua decisão. Ele escolhe ficar em casa, acreditando que é o único lugar onde pode se manter seguro e no controle em meio ao caos crescente. 2 semanas após o início do lockdown, Manel percebe que ele é o único morador restante em seu bairro, agora praticamente deserto. Com supermercados escassos, ele decide explorar as casas vazias próximas em busca de comida. Uma a uma, ele entra nas residências, mas encontra muito pouco. Em uma dessas buscas, é surpreendido ao encontrar uma idosa chamada Gabriela, que, assim como ele, optou por ficar para trás e não evacuar. Durante a conversa, Manel desabafa sobre a dificuldade de encontrar alimentos. Gabriela, porém, parece mais tranquila. Com profundo conhecimento do bairro, ela guia Manel até uma casa bem abastecida, proporcionando a ele um raro momento de alívio. Além disso, Manel encontra uma moto off-road na garagem, que promete facilitar futuras explorações. Para celebrar as descobertas, os dois compartilham uma refeição simples, aproveitando para trocar histórias de suas vidas. Gabriela ouve com empatia, enquanto Manel fala sobre Júlia, sua falecida esposa, e a saudade que ainda carrega. Naquela noite, de volta à sua casa, Manel cuida de seu gato, Loculo, antes de sentar ao lado do rádio. Ao girar o dial, ele acidentalmente sintoniza uma transmissão inesperada, alguém afirmando possuir um barco e planeja navegar até as Ilhas Canárias. Inspirado pela possibilidade de escapar, Manel decide convidar Gabriela para acompanhá-lo, determinada a não deixá-la para trás. Na manhã seguinte, ele vai até a casa dela, mas é recebido por uma cena devastadora. Gabriela faleceu durante a noite, deixando Manel profundamente abalado. Enquanto tenta lidar com a perda, sua tristeza é abruptamente interrompida por um ataque repentino. Uma mulher infectada avança contra ele, mostrando sinais evidentes da transformação causada pelo vírus. Manel luta desesperadamente pela sua própria vida. Com criatividade e determinação, utiliza um arpão de buscas que encontrou em suas buscas para se defender, eliminando a ameaça. Apesar de ter agido para sobreviver, ele se sente perturbado pelo ocorrido. A ideia de tirar a vida de alguém, mesmo infectado, pesa em sua consciência, e ele se pergunta se cruzou uma linha moral ao cometer esse ato necessário. Determinada a escapar do caos crescente, Manel parte para o cais na moto que encontrou, levando seu gato, Locuco, como única companhia. Ele acredita que a costa pode ser sua melhor chance de encontrar um barco e seguir para as Ilhas Canárias, onde imagina estar mais seguro. No caminho, ele passa pelo centro de quarentena, localizado na periferia da cidade, mas encontra o local completamente deserto, contrastando com as expectativas de um refúgio organizado. Com a estrada principal bloqueada por portões de ferro, Manel decide seguir uma rota alternativa através da floresta. No entanto, logo percebe o perigo que o aguarda. A área está infestada por centenas de infectados, movendo-se com uma agressividade perturbadora. Ao tentar passar pela floresta, ele é perseguido por uma multidão, o som crescente de passos frenéticos ecoando ao seu redor. Chegando ao campo de refugiados, a situação se mostra ainda mais desoladora. O local está repleto de infectados, uma evidência clara de que o surto já tomou conta do lugar. Durante o trajeto, Manel bate sua moto em um monte de corpos abandonados. Ele tenta desesperadamente fazê-la funcionar novamente, mas o motor falha, forçando a continuar sua fuga a pé, com os infectados se aproximando cada vez mais. Finalmente, Manel alcança o cais e consegue trancar o portão de entrada, criando uma barreira temporária contra os perseguidores, mas sua sensação de alívio dura pouco. Ao inspecionar a área, ele descobre que todos os barcos, incluindo o seu, desapareceram. Em meio à frustração e ao cansaço, Manel avista um barco flutuando não muito longe do cais. Determinado, ele nada até ele. Ao subir a bordo, no entanto, é surpreendido por um cenário aterrador. Um bebê infectado se encontra no interior do barco, mostrando sinais visíveis de contaminação. O choque o força a sair rapidamente e procurar uma alternativa. Por sorte, encontra o barco funcional nas
proximidades e embarca, configurando as coordenadas mencionadas na transmissão de rádio para seguir em direção à esperança de um novo destino. Após uma longa e exaustiva jornada pelo mar, Manel finalmente encontra um grupo de homens armados. Eles o escoltam até um navio muito maior, mas não demora para perceber que algo está fora do esperado. Este não é o barco mencionado na transmissão de rádio. A tripulação, composta por pessoas de um país estrangeiro, não fala espanhol, dificultando a comunicação. Felizmente, ele encontra Victor, um homem que fala sua língua e se oferece para traduzir. Manel explica seu objetivo: chegar às Ilhas Canárias, um lugar que sua irmã descreveu como seguro, com soldados e equipe médica protegendo a população contra o surto do vírus. No entanto, Victor dá uma notícia que complica os planos de Manel. O navio está em reparo e não pode partir até que os consertos sejam concluídos, deixando Manel em uma situação de incerteza em meio ao desconhecido. Naquela noite, enquanto Manel se preparava para dormir em uma das cabines do navio, ele nota a chegada de um grupo de sobreviventes embarcando discretamente. Apesar de curioso, decide descansar, acreditando que terá a oportunidade de conhecê-los pela manhã. No entanto, ao acordar e ir em busca de comida, percebe algo estranho. Os novos sobreviventes não estão em lugar algum. Para piorar, ele nota um hematoma fresco no rosto de Victor, aumentando suas suspeitas. Quando questiona Victor sobre os recém-chegados, o tradutor nega ter visto alguém embarcar, deixando Manel desconfiado. Mais tarde, o capitão aborda Manel, perguntando sobre locais importantes ao redor do cais. Manel menciona alguns pontos estratégicos, mas percebe que o capitão demonstra interesse apenas em lojas de ferragens, supostamente para encontrar peças necessárias para o reparo do navio. Eventualmente, a tripulação decide explorar uma estação de energia próxima, e o capitão leva alguns homens consigo. Aproveitando a ausência de boa parte da tripulação, Manel, ainda intrigado, decide explorar mais profundamente o navio. Enquanto caminha pelos corredores menos movimentados, ele faz uma descoberta alarmante. Dois sobreviventes estão amarrados em uma sala escura, claramente aprisionados. Determinado a ajudar, Manel consegue libertar um deles, mas sua tentativa é interrompida quando um tripulante os encontra. O homem armado atira em Manel e se prepara para atacar novamente. Nesse momento, Victor aparece e intervém, eliminando o agressor. Com a situação sob controle, Victor revela uma verdade perturbadora: o navio não é um refúgio seguro, mas pertence a um grupo talibã do Afeganistão. A tripulação não está nem aí para ajudar os sobreviventes do surto de vírus, mas por razões que Victor não revela totalmente. Ele admite que também não confia nos demais e odeia estar ali, mas foi coagido a colaborar. Lembrando que Manel mencionou um helicóptero estacionado em um hospital próximo, Victor propõe que fujam juntos, levando o sobrevivente restante e utilizando o pequeno barco com o qual Manel chegou. A fuga, no entanto, não ocorre sem consequências. Outros membros da tripulação percebem a movimentação e começam a disparar contra eles. Durante o tiroteio, os sobreviventes que eles resgataram é eliminado e Victor é gravemente ferido no ombro. Apesar disso, Manel consegue manobrar o barco e alcançar a costa com Victor e seu gato a salvo. Chegando à terra firme, Manel rapidamente procura por um veículo para levar Victor ao hospital. Após encontrar um carro abandonado, ele coloca Victor e o gato no veículo e parte em direção ao hospital, determinado a salvar a vida do homem que arriscou tudo para ajudá-lo. Assim que chega ao hospital, o inesperado acontece. Um zumbi surge do nada e pula sobre o carro, assustando Manel e fazendo momentaneamente perder o controle do veículo. Ele rapidamente recupera o equilíbrio, manobrando com habilidade para se afastar dos zumbis que começaram a se aproximar. Com um perigo imediato sob controle, Manel apressa-se em ajudar Victor, carregando para dentro do hospital em busca de um local seguro. Dentro do hospital, Victor, enfraquecido e ferido, implora a Manel que remova a bala de seu ombro. Apesar de sua vontade de ajudar, Manel admite não ter experiência médica, o que complica a situação. Determinado a encontrar uma solução, ele começa a vasculhar o hospital em busca de anestesia ou instrumentos médicos adequados. Durante a busca, sons de vozes no andar de cima chamam sua atenção. Esperando encontrar ajuda, Manel sobe com cuidado, atento aos perigos que podem estar à espreita. Sua cautela, no entanto, não impede que um zumbi o aviste. O alarme causado pelo encontro atrai mais infectados, que começam a persegui-lo pelos corredores estreitos e sombrios do hospital. Manel se vê encurralado em uma sala, sem saída aparente. É então que uma mulher surge de repente e, com precisão e autoridade, ordena que ele a siga. Sem opções melhores, Manel a acompanha, enquanto ela o guia por um caminho seguro, afastando os zumbis. Após escaparem do perigo, Manel explica a situação e implora que a mulher o ajude a salvar Victor. Ela o leva a um esconderijo bem protegido, onde ele conhece Lúcia, uma sobrevivente resiliente que vive ali, com uma médica chamada Iria e 3 crianças. Enquanto Iria trata de Victor, Manel distrai as crianças, que ficam encantadas ao acariciar Loculo, o gato que se tornou sua fiel companhia. Algum tempo depois, Lúcia traz boas notícias. Iria conseguiu remover a bala com sucesso, estabilizando o estado de Victor. Contudo, ele precisará de tempo para
para recuperar completamente. Lúcia, percebendo a exaustão de Manel, o convida a permanecer com eles até que Victor esteja em condições de seguir viagem. Durante sua estadia, Manel aproveita para perguntar a Lúcia sobre o helicóptero que estava procurando, explicando que não conseguiu localizá-lo no hospital. Lúcia, com tom sério, revela que o helicóptero ainda está lá, mas foi movido para uma área de quarentena, agora tomada por zumbis. Originalmente, o helicóptero estacionado no hospital era usado para entregar suprimentos médicos vitais. No entanto, a situação no centro da quarentena se deteriorou em poucas horas após um surto de vírus zumbi. A rápida disseminação infectou os pacientes, médicos e até soldados, levando ao colapso completo. Agora, o helicóptero está localizado em uma seção diferente do prédio, e alcançar essa área significa atravessar uma horda de zumbis, um desafio que parece insuportável devido à falta de armas e equipamentos adequados. Enquanto espera pela recuperação de Victor, Manel se perde em suas memórias. Ele relembra os dias sombrios após o acidente de carro, quando Julia foi tratada neste mesmo hospital antes de falecer. Essas lembranças o conectam ainda mais ao lugar, mas também trazem um peso emocional difícil de carregar. Buscando clareza, Manel sobe ao telhado do hospital e, para sua surpresa, capta um sinal de comunicação. Ele encontra uma mensagem de vídeo de sua irmã Balen, que tem tentado ansiosamente contatá-lo desde o início da evacuação militar. Sentindo uma mistura de alívio e gratidão, Manel se emociona ao saber que Balen está segura em meio ao caos do surto. Enquanto tenta responder às mensagens de sua irmã, tiros ecoam ao longe, interrompendo seus pensamentos. Manel percebe que o grupo talibã está se movendo pela área, explorando o hospital. Alarmado, ele desce rapidamente para alertar Lúcia e Iria. Manel insiste que precisam agir imediatamente e alcançar o helicóptero antes que o grupo armado o descubra. Ele sabe que, se os talibãs chegarem ao helicóptero primeiro, perderão sua única chance de fuga segura. No caminho para o prédio onde o helicóptero está localizado, o grupo enfrenta mais desafios. O corredor que conecta os prédios está em chamas, tornando a passagem quase impossível. Forçados a improvisar, avançam com cautela, mas são surpreendidos quando um zumbi surge ao abrir uma porta. O ataque é brutal e Iria, a médica do grupo, é mordida. Manel tenta desesperadamente salvá-la, mas percebe que já é tarde demais. Com coragem, Iria pede que eles a deixem antes que ela se transforme em zumbi e coloquem todos em perigo. Relutante, o grupo segue em frente, deixando Iria para trás. Quando finalmente chegam perto da área onde o helicóptero está, encontram a zona infestada de zumbis. Tentando evitar a tensão, o grupo avança devagar, mas os infectados acabam percebendo sua presença. O caos se instala, separando Manel e uma das crianças do restante do grupo. Durante a confusão, ouvem tiros. O grupo talibã está na área, eliminando os zumbis que bloqueiam seu caminho. Aproveitando a distração criada pelos tiros, Manel se apressa em se reunir com Lúcia e os outros. Ao chegarem ao helicóptero, Manel e o grupo se deparam com uma situação crítica. Uma grande horda de infectados bloqueia o caminho. Sem armas para enfrentá-los, eles rapidamente improvisam uma solução, utilizando uma cerca de ferro para criar uma barreira de ferro ao redor de si mesmos. A ideia é simples, passar despercebidos no meio dos zumbis. Inicialmente, o plano parece funcionar, mas um som acidental quebra o silêncio, atraindo a atenção dos infectados. Os zumbis começam a avançar, tentando escalar a cerca. O grupo, em desespero, luta para reforçar a barreira, impedindo que os infectados a ultrapassem. A tensão cresce a cada segundo e a pressão para alcançar o helicóptero aumenta. Finalmente, ao chegarem ao portão, Lúcia corre para abri-lo e direciona todos em direção ao helicóptero. Enquanto isso, Manel fica para trás, trancando o portão atrás dele e tentando conter os zumbis que continuam escalando a cerca. Victor, agora na cabine do helicóptero, inicia os preparativos para a decolagem. O momento de alívio dura pouco. Antes que possam escapar, o grupo talibã chega ao local, abrindo fogo contra os infectados para abrir caminho. O capitão talibã, com autoridade, exige que Victor saia do helicóptero, ameaçando todos caso suas ordens não sejam cumpridas. Ciente de que não há outra saída, Manel toma uma decisão ousada, destranca um segundo portão, permitindo que a horda de zumbis invada e ataque os talibãs. Enquanto o caos se instala, ele se mantém escondido atrás da cerca, observando atentamente. Nesse momento, Victor aproveita a distração para fazer o helicóptero decolar. Com a ajuda de Lúcia, Manel consegue lutar contra os zumbis restantes e subir a bordo, escapando por um triz. Já no ar, um momento de esperança surge. Manel entra em contato com sua irmã Balen para informá-la de que conseguiram um helicóptero e estão a caminho das Ilhas Canárias. Mas a resposta de Balen o atinge como golpe. O vírus já chegou às ilhas. O que antes parecia um refúgio seguro é descrito como uma zona infestada. A notícia deixa todos a bordo em estado de choque. O filme termina com a Europa tomada pelo surto. Sua única chance de sobrevivência parece ser encontrar uma ilha deserta, um lugar que ainda não tenha sido alcançado pelo vírus. Apocalipse Z, o princípio do fim, teve uma nota regular no Rotten Tomatoes de 66% entre os pipoqueiros de plantão. Já na crítica especializada, pelo menos na data de gravação desse vídeo, só temos 9 análises por ser um filme
novo. O enredo explora muito bem a relação dos humanos, que são muito mais perigosos em uma infestação de mortos-vivos com cérebro de gelatina. Entre os pontos positivos, a construção da tensão, as cenas de ação que não são inovadoras, mas também não fazem feio, e o peso emocional que o protagonista carrega, são sem dúvidas o melhor do filme. E claro, não posso esquecer do gato, esse é o melhor coadjuvante do filme. Por outro lado, o ritmo do filme apresenta momentos de lentidão, às vezes para focar na trama do protagonista, que de certa forma não é ruim, mas pode ficar um pouco maçante. O filme é inspirado na trilogia dos livros Apocalipse Z, que se você analisar como o filme acaba deixando muitas pontas soltas, podemos imaginar uma trilogia do filme também. Com tudo isso, minha nota para Apocalipse Z, O Princípio do Fim, é 7,5 de 10. Chegamos ao final de mais um vídeo. Já deixa o dedo no like, porque dá muito trabalho para fazer. Eu já dei minha nota. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like para me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.